Aleluia! Quem é que tá animado aí? Dê um glória a Deus bem alto. Falar de família, hein, pastor? Essencial, hein? Indispensável esse tema. Gostei muito. E esse bumper é super animado, cara. Dá vontade de dançar ali com eles. Família é isso, né? Quem faz parte de uma família faz um barulho aí. Aleluia. Você que tá online junto com a gente, Glória dá a um Deus. sorriso. Fica animado porque nesse mês... Em todas as quartas-feiras nós vamos fazer algo diferente aqui nesse campus e vai poder ser transmitido aí por online para todos os campos, né, Jéssica? Muito bom isso. É bom que a gente que não consegue vir, tá de escala, consegue acompanhar aí no online, não vai perder aí as perguntas. Que, por sinal, as perguntas estão bem interessantes, hein? Gostei bastante. Jogamos caixinhas de pergunta nos stories do Instagram, o pessoal interagiu, deixou lá. Fica sempre atento nos stories, porque toda quarta-feira é um tema dentro de família. Então, você pode deixar também a sua pergunta lá na caixinha. É isso aí. E nessa semana, hoje, agora, nós vamos entrevistar o nosso pastor, a nossa pastora, com um tema muito legal. Casamento, recasamento e divórcio. Fica ligado aí, porque de repente, no meio dessa dinâmica, você tem uma pergunta que você queira fazer. E todos os quadros a gente vai ter uma oportunidade de você fazer uma pergunta, tá? Se você não conseguir fazer agora, por favor, fique ligado na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram, né? Durante a semana, lança lá a tua pergunta. De repente a tua pergunta vai ser uma das que vai ser feita aqui ao vivo, né? O pessoal do online vai estar assistindo aí. Tá? Eu quero anunciar agora com muita alegria o nosso pastor Felipe e a nossa pastora Renê Murdock. Vem pra cá, salva pastor de Felipe, vem pra palmas. cá. Aleluia! Ninguém melhor que esse casal, hein? Para trazer Pastor, um tema como esse, família, casamento, recasamento, fica à divórcio. vontade aí no seu sofá, pastor. Fica à vontade no seu sofá, pastora. Que sofá é esse sofá é tão profundo, eu me sinto... Tão profundo. Síndrome de inferioridade quando eu olho lá para cima para você. Pastor, Okay. A gente está muito animado e muito motivado. Né? Essa série Família é uma série que fala muito com a gente. Né? E nós temos o senhor, a pastora, como referência de família. Né? São 4 filhos, né? Abençoados, estão lá fora, né? Mas é um exemplo de família. A gente vê que são filhos que obedecem, a gente vê que são filhos que estão empenhados ali. Então, nós queremos levantar muitas perguntas aqui. E o quadro de hoje, né? O tópico de hoje é casamento, divórcio e recasamento. Quantos anos casados? Muitos. Muitos. Longos e árduos. Será que ele esqueceu, pastora Renê? Quantos anos? Quantos anos, Renê? Quase 27. 8. 28, 27. É isso mesmo. Muito bons 20. Muitos. Olha, a única coisa que eu posso te dizer para vocês que são casados, começa a ficar um pouquinho mais fácil depois de 25 anos de casado. Então, quero encorajar vocês com isso. Chega até os 25, né? Chega até os 25. 5 já, eu estou chegando lá. Falta 20 para começar a melhorar um pouco. Só 20. Pastor, só para a gente quebrar um gelo aqui, qual foi o presente mais legal que o senhor já deu para a pastora Renê? Oh, Jesus. Mais legal, bom... O mais chocante. No início do nosso casamento, eu não entendia muito o que era... eu pensava que o meu estilo de humor era diferente do estilo de humor da Renê. Então, o nosso primeiro Natal, eu dei embrulhei um presente e botei debaixo da árvore de Natal e era bem diferente. A Renê olhou, o que é isso? Bem e ela olhou diferente. e ela, o que é isso? O que será que era isso? Eu falei, só pode abrir no Natal, né? E ela foi olhando, ela sacudia, ela, puxa, que será que é isso? E aí chegou o Natal, ela abriu e era um assento de vaso sanitário. Muito criativo. Tem algum significado por trás? Eu pensei que ela ia rir.
E ficou assim, aquele clima. Cri, 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 cri. E aí no primeiro dia das mães, eu pensei... Ele falou só né? Então... Só ok, então tá. Então esse vai ser para um outro... Talvez. Amém, pastor. É muito dolorido. Ele ainda está aprendendo. Então eu falei, Felipe, deixa que eu compro mesmo. Né? Me dá Deixa um que eu cartão de escolho, crédito. deixa que eu escolho. Melhor. Pastor, nós dividimos aqui 3 blocos desse talk show de hoje, né? Certo. A gente está com esses 3 tópicos: casamento, divórcio e recasamento, e nós vamos começar com perguntas sobre casamento. Ok, Tá? ótimo. A gente teve, durante a semana, algumas perguntas sendo enviadas para a gente pelas mídias sociais. Eu disse para vocês já, mas fiquem ligados nas mídias sociais, lancem lá a sua pergunta nas mídias sociais, porque certamente a gente vai tacar aqui. Tá? A Jéssica vai fazer a primeira pergunta. Eu vou abrir com essa daqui, eu gostei bastante, falou muito ao meu coração, né? Se o meu cônjuge contrair uma dívida, e aí? Eu chego junto para pagar com ele, ou ele que se vire? Como é que funciona isso daí? Cada um por si, Deus por todos? Quando eu casei com a Renê, eu falei, Renê, quando nós casarmos, é o seguinte, todo o seu dinheiro é meu e todo o meu dinheiro é meu também. Então, na realidade, eu creio que quando você casa, vocês se tornam um. E isso significa que vocês se tornam um. As dívidas e também todo o dinheiro, tudo se torna um. Então, sim, se o seu cônjuge ele tem dívidas, ou se ele tem muito dinheiro, tudo pertence aos dois. Então, sim, você vai ter que ajudar ele a pagar. Aquela dívida é sua também. A sugestão case com pessoas sábias. Olha. Só para dizer, o pastor, quando a gente casou, ele pagou todas as minhas dívidas. Uau! Todas! Ele falou de um jeito assim, muita coisa. Legal, pastor, vou para a segunda pergunta aqui. As perguntas vão começar a ficar um pouquinho mais pesadas, Níveis tá? de dificuldade. A segunda pergunta agora é o seguinte: a Bíblia diz que com o passar do tempo, o amor de muitos se esfriará. Mas seria possível o contrário acontecer? Eu casar sem amor e com o passar do tempo o amor existir? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu diria que quando eu casei com a Renê, eu estava completamente apaixonado, mas eu diria que hoje eu estou ainda mais apaixonado pela Renê. E eu acho que quando você vê relatos de pessoas em outros países que casam com casamentos pré-arranjados, você muitas vezes vê exatamente isso, pessoas que nem se conheciam e ao decorrer do tempo tem uma paixão verdadeira que é gerada. Então eu acho que amor e paixão pode ser fomentado e pode ser gerado e pode ser gerado em um relacionamento. Então sim, eu acho que investindo em um relacionamento pode ser gerado. O que você acha, Renê? Com certeza. Eu acho que nesses momentos também é ainda mais importante a gente lembra que quando a gente estava no altar, as promessas que a gente fez, a gente precisa lembrar quase as mesmas que a gente fala com Deus, que não, Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Então, é um pouquinho diferente por ser humano, mas a gente faz uma promessa. Então, quando a gente voltar àquela promessa, a gente precisa começar a pensar como é que eu posso Erguer. Não. Reacender para ficar em amor de novo. Então, eu sempre falo com as mulheres, então,
faça o que você pode para seja romântica e sejam, sabe, faça aquelas jantas românticas, mesmo se não, às vezes você não precisa gastar muito dinheiro para ser romântica. Você pode colocar uma vela, você pode vestir mais elegante. Então, o ambiente que você faz em casa tem... Calma, pastor. O ambiente que você cria, mesmo em casa, tem a ver o que você, sabe, tem no seu relacionamento. Às vezes nem precisa gastar muito dinheiro. Você falou aí sobre se vestir elegante, né? Não usar roupa de deputado, né? O esposo chega em casa do trabalho, aí tá com aquele camisola, roupa de deputado, cheirando a alho, né? E vestir, passar um perfume, procurar todo dia se reinventar. Tem algumas mulheres que na hora de ir dormir, elas se vestem com roupas que parecem com uma astronauta, né? Poxa, né? Vai, né? Já viu isso? Facilita um pouquinho. Né? Facilita a situação. Então, leva esforço, sim. Então, mas vale a pena para pagar o preço para ganhar seu casamento. E vale a pena para fazer até 25, 26, 20 anos para o seu casamento, para restaurar a sua família. 50, 53. Amém. Pastor, só reformulando um pouquinho o final dessa pergunta, né? Porque eu acho que a pessoa, ela até usou um pouquinho assim eu não sei se de malícia, mas ela falou assim, casar-se sem amor e com o passar do tempo, eu posso casar sem amor e ao passar do tempo o amor existir? E assim, o que o senhor orienta? Uma pessoa casar sem amor é uma boa empreitada? Não, realmente. Não, eu acho que no Brasil, na nossa cultura, nós casamos por livre e espontânea vontade. Aqui na nossa cultura. Então, eu acho que você deveria comprar o meu livro e no meu livro fala sobre como uma mulher se apaixona e como um homem se apaixona. O homem é muito visual, né? Uau, tô apaixonado. Ele é muito visual. A mulher, ela se apaixona mais devagar e ela é conquistada. Então, para as mulheres é importante você permitir ser conquistada e para os homens cuidado com o seu olhar, né? Mas eu acho que sim, é importante ter amor antes de se casar. Já é um pontapé inicial aí. Pegando o gancho aí da pastora Renê, que ela falou sobre os votos, né? Ele está firmando uns votos diante do público, no altar, diante de Deus. E aí veio uma pergunta de uma pessoa que acho que casou muito nova. E ela vê assim, me casei muito nova e hoje eu vejo que eu acho que eu não fiz uma boa escolha. Como sair disso tudo? Eu acho que ela não está muito satisfeita com o casamento, não sei a situação, mas ela disse que casou muito nova e não está satisfeita com a escolha hoje. O que vocês orientam aí? Bom, a gente precisa voltar para a Bíblia e respeitar o que a Bíblia diz. Então, e mesmo que às vezes a gente erra, Deus pode virar até nossos erros, o que o inimigo até jogou para o mal, Deus pode virar para bem. Então, mesmo que ela pensou que era muito ruim ou ela errou, Deus pode virar para bem. E sendo que ela está debaixo de uma princípio de Deus, uma vamos dizer, lei da Bíblia, é melhor que ela realmente obedecer e faça o melhor possível para obedecer. Porque a nossa, como pastores, a gente quer que aquela funcione, a gente quer ajudar, porque a gente quer salvar o relacionamento. E mesmo que ela pensou que ela errou, vamos lutar que Deus virá para o bem. O casamento, na realidade, é uma aliança. Então, uma promessa é feita.
E a promessa é feita quando você é novo ou não. Então, alguém que fala assim, puxa, eu era muito novo, isso não desfaz o fato de que uma aliança foi feita diante da lei, diante de outras pessoas e diante de Deus. Uma aliança foi feita. Então, essa aliança não é algo que simplesmente se fala, puxa, eu era muito novo. A aliança foi feita. E Deus, quando a aliança foi feita, Deus coloca o selo dele de aprovação diante dessa aliança. Então, eu acho que muitas pessoas enfraquecem essa aliança. Então, eu acho que isso faz um desserviço muito grande à sociedade. E hoje em dia nós vivemos em uma sociedade que enfraqueceu a aliança do casamento e por causa disso enfraqueceu o que é a família, porque em qualquer momento se desfaz uma aliança de casamento falando assim, poxa, eu era muito novo, ou eu não gosto mais, eu não sinto mais amor. Então isso é muito danoso, muito ruim para a sociedade, muito ruim para muitas coisas, muito ruim para os filhos, muito ruim. Então, eu acho que o último caso é se separar e se divorciar. Eu acho que pode ser feito, mas é o último caso a ser feito. E o que nós sempre orientamos aqui na ILAM, se for possível, é de crer e continuar crendo em restauração, reconciliação, um casamento que quando houve o casamento, os dois, o marido e a esposa, estavam apaixonados, ambos estavam crendo que iam estar casados para o resto da vida. Então, se havia esse sentimento de amor, de paixão, mesmo que hoje não haja, com certeza pode ser restaurado. E é assim que nós vamos crer que isso vai ser restaurado. Então, nós não queremos ser uma igreja, não queremos ser pastores que simplesmente falamos assim, não, larga o vagabundo, né? Vamos crer em restauração de casamento, porque houve uma aliança que foi feita diante de Deus. Legal. E diferente do mundo, né? Pode aplaudir, gente, aplaudir para Deus. Diferente do mundo, ele oferta pra gente a primeira alternativa como divórcio. Não deu certo, qualquer coisa você pode ir lá. Mais fácil, né? Mais fácil. Eles alegam ser o mais fácil, né? Mas não pensando nos danos emocionais, psicológicos e tantos outros que podem causar dentro de uma família. Eles oferecem logo essa ferramenta aí com mais praticidade. Mas eu estava lendo até um estudo essa semana que falou, que apontava como uma das coisas que levam longos casamentos ao divórcio é somente, às vezes, a falta de renúncia. Um princípio simples, né, que pode ser praticado, abrir mão, às vezes, das próprias vontades para agradar a vontade do cônjuge, fazer algo por ele. E aí a gente não leva logo para aquela primeira tentativa que o mundo dá, que é logo assinar ali as papeladas e fazer o divórcio, né, no caso do casamento. Nós vamos abrir agora para 2 perguntas aqui, né, na assistência. Então, se você tem a sua pergunta, levanta a sua mão. A gente vai até você com o microfone. Enquanto isso, já tem lá uma pergunta. Vamos mandar lá essa pergunta. Boa noite. Queria fazer uma pergunta. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, ele vai insinuar sobre a opção do não casamento, né? Só que o meu questionamento é o seguinte: para aqueles que optam pelo não casamento, na opinião de vocês acham que há completude no ministério, que há um ministério completo em meio a um não casamento, a um não estabelecer de família? Sim, eu acho que sim. No momento, nesse período eclesiástico em que nós vivemos agora, sem dúvida existe um preconceito contra isso, né? Então existe um preconceito contra pessoas que têm um chamado ministerial que não são casados. É uma pena, não era sempre assim, mas sem dúvida um dos maiores exemplos
históricos ministeriais que nós temos é justamente o apóstolo Paulo, que não era casado e que com certeza, justamente por causa disso, foi extremamente produtivo. Por um lado, nós temos a Igreja Católica que extrapolou isso e disse que por causa disso ministros não podem estar casados. Eu acho que isso foi um erro muito grande que causou muito dano a muitas pessoas, forçando pessoas com verdadeiros chamados a viverem uma vida no celibato, e quando eles não tinham esse chamado, e isso gerou muitos problemas. Mas por outro lado, eu acho que a igreja força pessoas que têm um chamado ao celibato a se casarem, e isso também gera problemas. Meu livro também fala sobre isso, por acaso, tá? Então, o que acontece dentro de igrejas, pessoas pressionam jovens. Puxa, você não vai casar? Por que você não casa? Você não tem namorada? Você é gay? Você não tem namorado? E isso é muito danoso. E o que acontece? O jovem começa a pensar assim: realmente, eu não tenho namorada. Será que eu sou gay? Eu não sei, será que eu sou gay? E aí, eles, por causa da pressão da igreja, eles acabam namorando. E às vezes casando, e acabam tendo um casamento infeliz, e a outra pessoa, às vezes a esposa, vive infeliz, porque às vezes o marido ou às vezes a esposa estão tão interessados e tão entregues ao ministério que não tem um chamado para a família, e gera um peso muito grande e uma tristeza muito grande na família. E por outro lado, às vezes alguém, por causa de quando é questionado: puxa, você é gay? E alguém, Satanás começa a mexer na vida daquela pessoa, ela experimenta com o homossexualismo e também cai nessa cilada também. Então, eu acho que sim, celibato é um dom, é explicado tanto por Jesus quanto pelo apóstolo Paulo, e nós temos que entender que é algo bíblico, correto e vantajoso para as pessoas que têm esse chamado. Bom, respondido aí. Temos outra? Temos aqui? Falando sobre casamento, teve casos que aconteceram até no nosso GT, de pessoas que vieram machucadas, feridas, porque em outras denominações a igreja obrigava a ficar casado, e essa pessoa o marido batia nela, agredia, e ela já tinha descoberto traições dele também. E uma das ocasiões ela foi falar com o líder, e o líder falou assim: olha, espera, por favor, não fala nada, porque vai ter um congresso dos jovens, então aguenta aí. Então, assim, isso se perdurou por anos, né? A pessoa achou que realmente era errado. Então, eu gostaria de saber qual realmente seria um posicionamento da igreja em geral em relação a isso, né? Porque a Bíblia fala sobre a questão de ter uma exceção quando um ou outro trai, mas em relação quando há agressão, principalmente física. Então, primeiro, eu odeio religião, e a definição de religião é estar mais preocupado com o que pessoas pensam do que o que Deus pensa. Então isso aí é chocante. Não vamos fazer nada agora por causa do congresso de jovens. Isso aí é terrível. Mas falando sobre a pergunta maior, um casal que o marido bate na esposa, primeiro, mesmo nesse caso, houve uma aliança. Qual é a nossa postura como Ilan, minha postura como pastor? Quando há uma agressão, mesmo de qualquer nível de agressão,
a gente recomenda separação imediata e provavelmente ir para a delegacia da mulher e prestar queixa. Isso não significa que a gente recomenda divórcio, mas na nossa experiência, quando tem uma agressão, acaba tendo múltiplas agressões, a não ser que isso seja lidado. Então, e a igreja não tem a capacidade de policiar esse tipo de situação. A igreja não tem uma estrutura para policiar isso, e então precisa ser mostrado ao marido, ou quase sempre ao marido, mas nem sempre que a agressão dentro de casa não é aceito. Então, para demonstrar isso, precisa ter uma postura de imediato, porque senão uma coisa leva a outra e aí nunca é resolvido. Então, a nossa orientação é: a primeira vez que há qualquer agressão física, separação imediata. Ou a esposa sai de casa, ou a esposa exige que o marido saia de casa, e uma queixa na delegacia é feita imediatamente e é seguido a orientação do juiz ou da polícia. Mas às vezes com isso gera um verdadeiro arrependimento, gera uma tranca significante na vida do marido, e muitas vezes pode gerar uma restauração linda no casamento, e essa área ser lidada e corrigida, e o casamento pode ser restaurado. Mas se isso não for restaurado, o casamento nunca vai poder ser restaurado. Mesmo que o casal fique morando junto, a agressão vai continuar, e o casamento pode ter uma aparência de boa. Muitas vezes o casal são líderes dentro da igreja, e tem uma aparência de boa, mas está completamente rachada, completamente falsa, completamente religiosa, e isso é completamente falso, e isso não traz benefício para ninguém. Respondi a pergunta? Ok. Pegando aí esse embalo já, né, que entrou na parte de divórcio, a gente pode passar para o próximo bloco. Então vamos entrar aí nas perguntas de divórcio. Se você tiver alguma pergunta, já vai pensando aí, enquanto a gente vai ler aqui os que jogaram na caixinha de pergunta. Perguntaram assim, falaram que em Malaquias, 2,16, diz que o Senhor, Ele odeia o divórcio. E essa pessoa disse: me divorciei. E aí, como eu estou diante de Deus? Bom, Deus odeia o que você fez. Você está desse jeito. E a realidade é que muitos de nós fizemos muitas coisas que Deus odeia. E aí, como é que a gente está? E a gente está numa situação onde nós precisamos nos jogar diante da misericórdia de Deus. Quando pessoas se divorciam, o Deus que eu conheço é o Deus que não é o Deus que esse é o final da estrada da eternidade para essa pessoa. O Deus que eu conheço não é o Deus, no Novo Testamento pelo menos, que a pessoa que é divorciada não passa pela rua falando assim: leproso, 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 se afaste de mim. O Deus que eu conheço é o Deus que se aproxima do leproso e o cura. Então, eu creio que pessoas divorciadas podem e devem ser restauradas ao corpo de Cristo, e podem entender que Deus ainda tem um chamado
ou até um rechamado para a vida deles e restauração e um futuro maravilhoso para a vida deles. Mesmo que não seja o plano original, Deus pode reconstruir um plano novo para a vida deles. Também a Bíblia diz que Deus falou, meu misericórdia está novo todos os dias. E também os 10 mandamentos não não cometa, não mate. Não mate. E a gente conhece milhões de pessoas que já fizeram isso. Será que tem perdão sobre isso? Claro que sim. Mas é um dos 10 mandamentos. Então eu creio que misericórdia está sobre esse assunto também. É um Deus que odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Todos os pecados, todos. E isso talvez incluído. Ele ainda continua odiando disso, igual todos os pecados. Mas Ele ama a pessoa e Ele perdoa. Legal. Deus odeia o que você fez, mas Deus te ama. Exatamente. E vocês são incluídos. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Alguém escreveu assim: me converti depois de casado. Desde então eu tento trazer minha esposa para os caminhos de Deus. Mas parece que quanto mais eu tento fazer isso, mais ela vai na contramão. Posso me divorciar? Isso está atrapalhando a minha vida com Deus. A Bíblia, na realidade, é muito clara sobre isso, que se você está casado com um não crente, que isso não é uma razão para você se divorciar. Na realidade, você continue tentando trazer ele ou ela para o Senhor, mas você não deveria buscar o divórcio. Porém, se ele ou ela quiser se divorciar de você, você permita ele ou ela se divorciar de você. É muito claro na Bíblia. Mas você fez uma aliança com ela, você não quebra essa aliança. Você ora, a sua postura é orar, é buscar reconciliação dele ou dela para o Senhor. Respondido. Legal. Aí, hein? A gente teve assim, na parte de divórcio, né, teve bastante pergunta, mas eu acredito que a galera aí deve estar também com algumas perguntas. Eu acho legal abrir esse bloco aí para o pessoal que tiver pergunta. Já tem ali. Pode falar aí, meu amigo. Boa noite. A pergunta é: um pastor da ILAM ou um líder, se ele se separar, ele pode continuar sendo líder ou pastor? Se um pastor da ILAM ativo se separar, certamente ele passaria por um período de restauração, onde nós cuidaríamos dele. Mas sim, existe restauração, existe segunda chance para todo mundo. Na ILAM, nós temos 2 pastores, que são pastores que foram divorciados e recasados. 2 dos nossos pastores estão justamente nessa categoria. Um deles é alguém que já como pastor, não enquanto ele era da ILAM, mas já como pastor, foi separado, divorciado, já como pastor, e recasado, já como pastor, e depois disso virou pastor da ILAM. Então, sim, eu creio que nós servimos um Deus que que ama trazer oportunidades para a restauração de praticamente qualquer pessoa. Amém. Pastor, abrindo aqui, vai pensando aí se tiver outra pergunta, mas deixa eu abrir aqui. Se um filho, por exemplo, o filho ele tem acompanhado ali as brigas do pai, vê que os pais querem se divorciar, o filho ele consegue se impor de alguma forma, ele consegue ter alguma ação nessa relação, evitando esse divórcio? Eu acho que é injusto
E não só é injusto, mas contraprodutivo um filho se colocar no meio de um relacionamento entre os pais. E muitas vezes isso pode colocar um sentimento de culpa na vida dos filhos. Os filhos não têm nenhuma culpa e nenhuma influência na restauração dos pais. É algo que eles têm que resolver. Eu acho que os filhos, a única coisa que os filhos podem fazer é desejar restauração e orar por restauração. Mas, além disso, eu acho que eles deveriam deixar isso na mão de Deus e na mão dos pais. E muitas vezes, filhos que tentam manipular e colocar e gerar assim, situações, eu acho que acaba sendo contraprodutivo. Então, eu creio que filhos deveriam tomar um passo para trás e simplesmente orar por restauração. E o que realmente é satânico é quando pais, em processo de separação, usam os filhos como ponte de chantagem um com os outros. Então, isso é satânico, é totalmente prejudicial aos filhos e é uma das piores coisas que existem, e é uma total falta de consideração, e é o cúmulo de egoísmo, quando um pai ou esposa ou mãe usa o filho para tentar chantagear o outro cônjuge. É o cúmulo de egoísmo e de chantagem emocional, usando o filho e prejudicando o filho para ter alguma vantagem. E eu acho, eu tenho assim, é o pior tipo de ser humano que faz isso. Falar algo, pastora? E eu sou filha de divórcio. Então, eu lembro quando eu era pequenina orando para meus pais sejam restaurados. Mas depois de um tempo, nunca vai acontecer. E quando eu cheguei mais adolescente, mais velho, eu lembro, eu vou aprender tudo que eu posso aprender para isso não acontecer comigo. Então, isso é uma atitude que eu acho que é bom para vocês que estão nessa situação, ou vocês podem ensinar seus filhos. Aprende tudo que isso não vai acontecer contigo. Isso, fazer diferente, né? Pegar a experiência e fazer diferente. Muito bom. Temos mais aí? Tem alguém? Mais uma pergunta, a gente vai para o próximo bloco. Não temos? Vamos para o próximo bloco, então. Temos? Acho que tem. Temos? Ali. Pegando o gancho no que o pastor falou com relação à questão da manipulação dos pais, né? Como que a pessoa deve reagir em relação à manipulação do pai, manipulação psicológica do pai à criança? Quando você é um dos pais e o outro está manipulando os filhos contra você, é uma situação muito complexa. Mas o que eu faria? Eu teria uma conversa com os meus filhos e eu teria esse tipo de conversa. Filho, você sabe que toda história tem dois lados. E eu escolho não contar o meu lado porque eu não quero ser antiético, expondo o meu marido a coisas que eu sei, mas a você, porque eu acho que seria muito feio eu falar coisas para você que eu sei sobre o meu marido.
E eu não vou falar mais nada sobre isso. E isso já é feio bastante. Tá? Eu não falaria mais nada. E filho que é inteligente já entenderia. Vamos para o próximo bloco, então. Vamos falar um pouquinho sobre recasamento. Recasamento é um tabu em muitas igrejas. Algumas denominações acham que pode, outras não. E a gente tem algumas perguntas bem legais aqui. Primeira pergunta é assim: Mateus 19:9 diz que a única permissão bíblica para terminar um casamento é o adultério. Divorciei por outro motivo. Posso casar novamente? Deus tem algo ainda preparado para mim? O único motivo bíblico para separação ou para divórcio é adultério, verdade. Porém, Deus gera novos planos para pessoas. Então, Deus tem recomeços para todo mundo. Se isso significa recasamento ou não, eu não sei. Não, é uma pergunta muito difícil. Eu posso casar novamente, mesmo tendo divorciado, sem ser pelo motivo de um adultério? A única razão para separação e divórcio é o adultério. Se não houve adultério e você se separar, a indicação é não recasar. Se você recasar mesmo assim, eu acho que Deus não vai esquecer de você. Deus tem um plano para a sua vida ainda. Mas você está entrando em uma área que não é o plano de Deus, mas Deus pode reconstruir um plano, Deus pode refazer alguma coisa para a sua vida, mas por ser pastor, eu quero falar algo aqui bonito, e inclusivo, e legal e encorajador, mas a realidade é que não é o plano de Deus isso para você. Bom, pastor, duro. Mas a verdade, né? Deixa eu trazer uma outra aqui. O pessoal quase contou uma história, né? Mas vamos lá. Um irmão casado e com filhos, ele traiu a esposa e assumiu um relacionamento com uma outra mulher. E aí agora ele quer se apresentar com essa nova família na igreja, né? Quer lá com a família, quer servir com a família, se tornar membros da igreja com a nova família. E como a igreja deve se portar diante disso? Sabendo que a ex também está na igreja ali, com os filhos dele e tal. Ele assumiu esse novo relacionamento e entrou com essa outra família ali junto. Tá todo mundo na igreja. Acontece. Eu acho que a primeira coisa... Puxa vida. Quer voltar para o anterior? Quer voltar para a pergunta anterior? Eu acho que a primeira coisa a fazer seria ver como é que está a esposa, a primeira esposa. Vem para a igreja também? Como é que você está? A mesma igreja? Ela vem para a mesma igreja? Sim. Pauleira essa, hein? Vocês estão fazendo perguntas que não têm respostas bíblicas, mas de um ponto de vista pastoral, isso aqui é de um ponto de vista pastoral. Primeiro, o marido que recasou, Deus pode ter um plano de restauração para ele e a família dele. Então, sim, ele pode ser, se ele divorciou e ele recasou e fez tudo certo, ele pode sim ser apresentado na ILAM. Mas, de um ponto de vista pastoral, se a ex-esposa dele é uma membra ativa na ILAM, seria mais fácil, e se ela ainda passa emocionalmente dificuldade, seria mais fácil ele ser apresentado em uma outra ILAM
e ser membro ativo em uma outra ILAM. Resolvido, pronto. Tem ILAM para todo mundo, né? Vai para Vila da Penha. Temos aí, seria mais então... ele seria mais ele seria mais amoroso à congregação e a todo mundo se ele escolhesse ser apresentado em outra ILAM. Verdade. Legal. Vamos abrir agora. Já estamos chegando no finalzinho para 2 perguntas, né, que vocês possam fazer, né, sobre recasamento. E aí depois a gente vai terminar com uma breve palavra do pastor Felipe, algo que ele pode liberar sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida ministerial e familiar. Tem pergunta aí? Levanta a mão. Levanta a mão, a gente vai até você. O microfone vai até vocês aí, tá? Aí em cima, galeria. Pergunta sobre recasamento. Recasamento, que acaba de vez entrando no ponto ali do divórcio, né? Enquanto vocês não fazem, vai pensando aí, eu vou fazer uma última pergunta que a gente tinha aqui para a gente terminar, mas se você tiver com uma pergunta aí, levanta a sua mão que vai alguém até você. Um líder espiritual, um pastor, um presbítero, um obreiro que se separou e casou por algumas vezes, pode voltar a exercer o seu chamado? Ou seja, não é uma vez, algumas vezes isso aconteceu. Eu acho feio. Eu acho feio. E acontece. Mas eu acho feio alguém que... um líder, um pastor que casou, separou, recasou, separou, recasou, separou. Eu acho que é um mau exemplo para as ovelhas e é um mau exemplo de aliança, né? O casamento é a aliança que é a analogia do nosso relacionamento com Deus. Então, se um pastor que está liderando a igreja não consegue governar a sua própria casa, como ele vai poder governar a igreja? Isso é diretamente o que a Bíblia diz. Então, eu acho que chega um momento em que ele deveria estar exercendo uma posição meio de apoio ministerialmente, mas ele não deveria estar em liderança, ele deveria ter um simancol. Né? Provavelmente tem outras áreas também onde não está encaixando muito bem também. Não somente uma área dessa, provavelmente tem outras que não são muito bem também. E o problema que a gente tem é que tem pessoas com um dom muito forte, porém caráter que não acompanha esse dom. Sim. Então o dom é o que gera fruto, mas o caráter é importante também. Então a gente vê pastores muito fortes e evidentes que têm uma vida de casamento, separação, divórcio, casamento, separação, divórcio, casamento, separação, divórcio e namoro. E isso demonstra alguém que não entende aliança e além de não entender aliança, tem uma incapacidade de governar sua própria casa. Como é que vai governar a igreja? Então isso eu acho que falta um total se liga, né? Se liga. Eu acho que pode até ter alguma função na retaguarda, mas não uma função de exemplo. E ele mesmo deveria tomar um passo para trás. Pastor, nós estamos terminando aqui, já deu o nosso tempo. Você que está nos assistindo, né, vai ficar gravado. Você que está aqui junto com a gente hoje pode enviar esse link para o máximo de pessoas que você puder. Mas eu queria
para a gente terminar aqui, pedir para o pastor Felipe, pastora Renê, poder dar uma palavrinha sobre casamento, abençoar o casamento de cada pessoa que está aqui, né? E semana que vem a gente tem mais, a gente tem outros quadros, vamos falar ainda sobre filhos, né? Vamos falar sobre educação, né? Então esteja aqui conosco na semana que vem. Mas pastor, termina aí para a gente com uma palavra profética. Amém. Vamos, nós estamos na nossa série We Are Family, e a gente queria todo culto durante essa série orarmos por famílias. Então eu sei que vocês, que todos nós aqui, nós temos famílias. Então não queríamos terminar aqui sem ter uma oportunidade de orar por nossas famílias. Então eu queria pedir que vocês fechassem seus olhos, abaixassem suas cabeças. E existe uma família que é a família mais importante de todas, que é a família do corpo de Cristo. É a família que é a família eterna, né? É a família eterna. É a família que vai durar para sempre. E nessa família eu pergunto hoje, como é que você está? Como é que está a sua vida? De repente você está aqui, você diz, eu estou afastado, desviado, longe de Deus. Ou de repente você diz assim, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, nunca me fiz parte da família de Cristo. Se você está aqui, eu queria pedir um favor a você, que não lute contra Deus. Se você está aqui, você diz, eu preciso voltar para Cristo, preciso acertar minha vida com Deus, preciso voltar para a casa de Deus, preciso mergulhar na família, na igreja, nas coisas de Deus. Se essa pessoa é você, rapidamente, sem hesitar, rapidamente, levante sua mão e diga assim, sou eu quero participar nessa oração. Se essa pessoa é você, agora mesmo, rapidamente, levante sua mão, agora mesmo. Amém? Quem mais diria? Ore por mim, mesmo na galeria. Você diria, ore por mim. Ok. Quem mais diria? Ok. Legal. Muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta rapidamente aqui. Se você está aqui, você diz, eu quero oração por minha família. De repente é seu relacionamento com sua esposa ou com seu marido. Ou de repente é seu relacionamento com seus filhos. Ou de repente é seu relacionamento, de repente oração pelo relacionamento entre seus filhos. Você diz, eu preciso de oração pelo meu relacionamento com meus pais. Se essa pessoa é você, você diz, pastor, eu quero oração por minha família. Se essa pessoa é você, rapidamente levanta sua mão. Amém. Fique de pé ali onde vocês estão agora. Pode ficar, todo mundo. Fique de pé. Se você quer oração por sua família agora, levante sua mão ali, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, peço agora, Pai, toque agora em cada pessoa aqui de mão levantada, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, passe por cada pessoa aqui nesse lugar, Senhor. Passe aqui, Senhor, por cada pessoa, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, passe por nossa mente, nosso coração, Pai. Quebre, Senhor, tudo que nos afasta de Ti, Senhor. Toque no coração, na mente, no corpo de cada membro da nossa família, Senhor. Senhor, restaure relacionamentos quebrados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Restaure, Pai, relacionamentos, Senhor, fraturados, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Levante, Senhor. Levante, Senhor, a paixão que uma vez tinha nos casamentos, Pai. Em nome de Jesus. Lave, Senhor. Em nome de Jesus. Lave, Senhor. Vamos cantar juntos esse louvor, Pai. Em nome de Jesus. Fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Onde mandarei, seguro em suas mãos. Você nunca falhou. Eu creio
Não é jargão de pregador que eu vou dizer para você aqui nesse momento, mas Deus, Ele tem algo lindo preparado para você. Eu não sei qual é a forma que se encontra o seu casamento, a sua família, mas Deus ainda tem algo preparado para vocês. Lute, lute, se dedique, se esforce. Lembre-se que o que nós vivemos em família é uma aliança e não um contrato. Um contrato facilmente quebrado, uma aliança não. O que a gente carrega nesse dedo é algo de valor e é de ouro, que é justamente para simbolizar, é algo muito caro, é algo muito custoso e é algo que não tem início nem fim. Ele não é facilmente quebrado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus estenda sobre você e sua casa o favor dele, e que Deus possa nesse momento restaurar aonde precisa de restauração, reavivar o que precisa ser reavivado, reacender a chama que em algum momento se apagou. Que você possa sair daqui renovado pelo poder de Deus. Amém? Feche os seus olhos, abraça aí a sua família, abraça os seus filhos. Se sua família não está aqui, levanta a sua mão lá para sua casa. Deus, nós estamos aqui, ó Deus, para te engrandecer, para te agradecer, para aprender contigo e caminhar, ó Deus, conforme nós aprendemos os seus caminhos. Ó Deus, que caminhar, ó Deus, nos seus caminhos, ó Deus, nos faça, ó Deus, ter uma família mais forte. Que caminhar nos seus caminhos, ó Deus, faça, ó Deus, andarmos, ó Deus, em família, ó Deus, que é uma referência. Que assim, ó Deus, como nós aprendemos que o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, a igreja são muitos membros que se tornam um só corpo. Ó Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de viver em família, que é um marido e uma mulher que são uma só carne. Ó Deus, logo nós aprendemos, ó Deus, que o homem e a mulher, quando caminham juntos, ó Deus, é a imagem e semelhança de Deus na terra. Ó Deus, que ao olhar famílias que saem daqui da Elan, famílias que estão nos assistindo, ó Deus, que ao olhar eles andando pelas ruas, ó Deus, o mundo possa enxergar o verdadeiro exemplo de família. Ó Deus, e que teu nome possa ser engrandecido em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Quem recebe diz amém, glorifica o nome do Senhor. Querido, vá em paz, nós amamos você. Aleluia. Olá, meus queridos, que alegria estar aqui mais uma vez e poder saber que você nos acompanha e participa conosco desse culto abençoado e maravilhoso da Elan Church, Igreja Luz das Nações. Sou Paulo, pastor do Campus Online. Quero que você saiba que é um imenso prazer, uma satisfação enorme poder estar aqui com você e saber que você nos acompanha onde quer que você esteja, do jeito que você está. O importante é que você possa perceber que o Espírito Santo de Deus está se movendo sobre a sua vida e quer mudar, transformar o seu viver. Venha fazer parte desse tempo extraordinário que nós estamos vivendo aqui na Elan. E quero que você continue participando conosco dos nossos cultos através do nosso site elanchurch.online ou através do YouTube ou do Facebook. E que você possa escrever nos comentários, especialmente se você é novo aqui. Escreva ali, novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Queremos falar com você, queremos estar junto com você nesse tempo, nesse momento tão peculiar. E quero te fazer um convite maravilhoso e muito especial. Para você, que é uma pessoa especial, nós temos grupos de comunhão na Elan. São chamados de GT. GTs são grupos domésticos, ou grupos pequenos, grupos familiares ou célula. E que nós chamamos de GT, grupo de temporada. É um ambiente de comunhão muito acolhedor. E onde quer que você se encontre, você pode fazer parte através dos nossos grupos online. E você vai estar ali podendo conhecer novas pessoas, formar novos amigos e ter irmãos de fé e de caminhada para estar junto com você. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e abençoado. Nesse tempo de comunhão, nós compartilhamos experiências, testemunhos, oramos uns pelos outros
e conversamos muito sobre a Bíblia. Por isso, vem ser Ilan com a gente. Nós somos Luz das Nações, amando Deus, amando você, Ilan.